Vamos começar então com a leitura do Evangelho com Não vades ao gentio, que é o capítulo 24 do Evangelho. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E nós abrimos no item 8. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes ter dado as instruções seguintes: Não vades aos gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. E Kardec nos instrui. Jesus prova em muitas circunstâncias que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir aos pagãos, não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus que criam na unicidade de Deus e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas para receber a sua palavra. Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Por isso lhes disse: ide às ovelhas desgarradas de Israel, quer dizer, ide semear num terreno já preparado, sabendo que a conversão dos gentios viria a seu tempo, mais tarde. Com efeito, no centro mesmo do paganismo, os apóstolos iriam plantar a cruz. E sabendo que cada um de nós somos responsáveis pela divulgação do conhecimento que temos, na tarefa de repassar os benefícios que recebemos com tantos esclarecimentos diários que adquirimos. Agradeçamos a Deus a oportunidade de aprender, a oportunidade de ouvir, de refletir, mas acima de tudo, de praticar os teus ensinamentos, Senhor. Auxilia-nos a deixá-los em nossa mente, não só dormitando, mas trabalhando, e coloquemos pelo mundo afora, seja ao telefone, na conversa, no olhar, para que todos sintam a tua presença em nosso lar, iluminando cada canto, fazendo-nos instrumentos da tua paz. Envolva todos nossos familiares, Senhor, em tua luz, e ampara a todos aqueles que ainda não te conhecem ou te desdenham. Ampara aqueles necessitados, sem conhecimento, sem responsabilidade em suas atitudes. E, Senhor, ilumina nossos caminhos e os caminhos de todos aqueles que convivem conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje, como já vimos, né, a nossa competentíssima Beth colocou já o nosso banner falando que vamos ler e refletir sobre a parábola do servo trabalhador, uma das muitas do livro de Kai Brachurter, Parábolas e Ensinos de Jesus. Vamos ler pelo menos a parábola para a gente ver o que Caibar tem a nos dizer e o que nós podemos aprender com ela. E disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. E o Senhor respondeu: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este sicômoro: arranca-te e transplanta-te no mar, e ele vos obedeceria. Eu, quando li a primeira vez esse parágrafo aí, eu já parei e desisti. Mas vamos ver o que mais que nós temos. Oi, Marli, bom ver você, seja bem-vinda. Mas vamos continuar. Qual de vós,
Tendo um servo ocupado na lavoura ou guardando gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem já sentar-te à mesa. Antes lhe dirá: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois comerás tu e beberás. Porventura, agradecerá o servo por ter este feito o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Muito bem, isso está em Lucas, capítulo 17, versículos 5 a 10, que está aqui, mano. E aí, pessoal? Conseguimos entender tudo o que foi dito? Eu já tinha parado lá no bendito sicômero. Eu falei, deve ser algo de comer, né? Oi, Sandra. Chegou bem na hora da gente saber o que é sicômero. Não, falei errado. Sicômoro. Alguém sabe o que é sicômoro? Como nós, com ou sem a ajuda do Google? Sem ajuda, alguém sabe o que é sicômoro? Uma árvore. Muito bem, Juliana. Já temos uma resposta praticamente completa. Mais alguém? Não? É porque realmente a gente fica assim. O que é isso, né? Olhando de longe, ela me lembrou as árvores que tem aqui em Brasília, que são os flamboyants. Ela só não é tão florida quanto os flamboyants. Mas é uma árvore bem frondosa e que dá muita sombra. Imaginem agora vocês viajando, aquelas árvores assim, que elas não são altíssimas. Elas são altas, elas chegam a 10, 15 metros. Mas elas são bem frondosas, dão bastante sombra. E aquela época precisava de sombra, porque eles só caminhavam, né? Ou a cavalo ou a pé, precisavam de uma sombrinha para descansar a estrada. Então, lembra aqui, não sei se vocês conhecem aqui em Brasília, o flamboyant, só que tem uma flor linda. Agora, então, eles estão lindíssimos aqui em Brasília. E que dão bastante sombra, já tem uma árvore já tem umas folhas maiores do que a do flamboyant. Oi, Alba e Betinha, sejam bem-vindas. Então, me digam, como que a gente vai pegar uma árvore desse tamanho e dizer, arranca-te e transplanta-te? Não, e mais ainda, vamos piorar a história. Aumenta-nos a fé? Como é que o Cristo vai fazer isso? E aí, pessoal? Como é que o Cristo vai fazer isso? Aumentar a nossa fé. Com pirlimipim, com imposição das mãos. Como é que o Cristo vai aumentar a nossa fé? E reparem, vocês ouviram o Cristo dizer que não ia fazer isso? Boa noite, Antônio, seja bem-vindo. Nessas frases lidas, ele respondeu que se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, um dia eu estava aprendendo o que é uma semente de mostarda, você pega uma ervilha, divide por 4 e dá mais ou menos uma semente de mostarda. Aí eu falei, primeiro que cortar uma ervilha em 4 já vai ser difícil, né, gente? Se a ervilha não sair voando. Mas se pedir para uma árvore frondosa arrancar-se e transplantar-se. E se jogar no mar, hein? Alguém aqui tem essa fé? Então Jesus falou algo que não é possível.
Mas e depois, quando ele começa a dizer a história do servo que veio, né? Já trabalhou lá na lavoura e ainda vai ter que me servir como senhora, como patroa? O que será que tudo isso junto, essa mistura, quer dizer? Que por enquanto nada, né? Como eu sempre brinco aqui, tá um monte de interrogaçãozinha. Podem colocar as interrogaçõezinhas aí que a gente deixa, né, Alba? A gente põe assim, eu vou pôr aqui, ó. Bora! Quantas interrogações aí que estão nas cabeças da gente aí? Pelo jeito, nenhuma. Todo mundo já entendeu. Vou repassar o microfone e alguém vai me explicar direitinho o que foi falado aqui até o momento. Não? Rogério? Nando? Juliana? Sandra? Betinha? Antônio? Nada? Deixa eu ver quantas interrogações eu tenho aqui. Dá uma para cada um. Primeiro lugar, gente. Antigamente, os servos tinham um trabalho mais do que redobrado. Observem, ele passou o dia inteiro na lavoura. Boa noite, Amélia. Seja bem-vinda. Ele passou o dia inteiro na lavoura. Cuidou do gado. Ainda chegou em casa e não foi descansar. Ele foi preparar a ceia do patrão. Ele ainda teve que se vestir da maneira adequada para o trabalho. E somente depois disso é que ele poderia comer e beber. E isto era o básico, era o mínimo que um servo deveria fazer. E o que é isso tem a ver com todos nós? Tem a ver que quando nós nos preparamos para voltar à Terra, que vemos os erros que cometemos, que estudamos, que pedimos uma oportunidade de melhoria, nós preparamos, elaboramos um planejamento lindo de nossa vida. Nos propomos a usar cada minuto, cada segundo, sem desperdício, sem desânimo, cientes que já colocamos muito tempo desperdiçado em nossa vida. E quando chegamos aqui, o que nós fazemos? Trabalhamos de 8 às 18, com intervalos, com lanches, com almoço. E chegamos em casa exausto. Queremos descansar. Não queremos nem barulho de criança. Imagine, depois do meu descanso, ainda vem menino gritar, menino pular, menino querer brincar, menino querer isso. Vamos fazer a leitura do Evangelho? Eu estou tão cansado hoje. Não tenho condições. Deixa para outro dia. E assim nós vamos empurrando as nossas responsabilidades assumidas por nós mesmos para frente. Mas o dia tem tão poucas horas. Se eu não descansar corretamente, aí o descansar corretamente é exatamente o que, gente? Assistir a novela, assistir o jornal, assistir o filme. Nem a leitura de um bom livro, né? Quantas vezes nós vemos isso? E quando fazemos,
o obséquio, olha, aprendi ali a palavrinha que é da minha época, o obséquio, de assistir uma palestra, de ler o Evangelho, nós nos sentimos o máximo. Olha, nossa, você foi para casa e viu a novela? Eu não, eu assisti uma palestra. Eu fiz o Evangelho no lar. E falamos até com um certo orgulho, quando não é mais do que nossa obrigação. Marli, espero que você consiga. Está dando para ouvir agora? Tem mais alguém sem som? Poderia verificar aí, gente? Quem está sem som? E aí, pessoal? Nós somos uns servos que aceitamos o trabalho, que nos propomos a fazer muitas das vezes mais do que devemos, e na hora H achamos que estamos sobrecarregados. E aí vem os ditados antigos de nossa vida. Deus dá o frio conforme o cobertor, ou nas brincadeiras minhas de infância, conforme a dentadura, né? Para poder bater o queixo do frio. Então, Deus dá o frio conforme o nosso cobertor. Dá o peso conforme nossos ombros. Quando nós estivermos cansados, exaustos, nos sentindo sobrecarregados, lembremos quantas encarnações nós já jogamos fora. Quantos trabalhos nós já desistimos. Quantas vezes nos deixando levar pelos desvios das portas largas. Não é nem só uma porta, não. Foram várias portas que nós já passamos largas, escancaradas, abertas. E nós passamos maravilhados. Então, não nos sentamos como se estivéssemos sendo martirizados pelo trabalho, martirizados por Deus de nos dar um tempo de descanso. Lembremos-nos que ainda estamos fazendo muito pouco. E vamos esquecer a questão das outras encarnações. Vamos passar só para essa. Quantas horas nos dedicamos? Não é, Rita? Boa noite, seja bem-vinda. Quantas horas nós nos dedicamos ao trabalho do bem? Quanto de minutos dedicamos em auxílio às pessoas? E em oração? Em vibrações? Faça um somatório da idade que temos. Podem até transformar em dias, quem tiver condições. Eu acho que eu desisto de transformar em dia, mas tudo bem, vamos pular essa parte aí. E vamos comparar quanto utilizamos em prol da seara do Cristo, em prol da divulgação dos nossos conhecimentos, de auxílio ao outro. Certo? Agora vamos para o outro lado. Quanto nós utilizamos em torno de felicidades, alegrias, festas, prazeres. E vamos colocar numa balança. E será que a gente acharia que o nosso patrão está exigindo muito de nós? Que o nosso Pai Maior, que aceitou a nossa proposta de trabalho, que nos deu o salário devido
diante do que propomos para Ele, e nos deu família, nos deu amparo, nos deu força. A muitos de nós deu um emprego bom, nos deu sabedoria, capacidade de discernimento, filhos, maridos bons, mulheres boas. Qual o salário que temos recebido? Podemos dizer aí, mas e as doenças? Muito bem, as doenças. As doenças foram Deus, né? Ninguém se aborreceu excessivamente e acabou tendo um AVC. Ninguém se alimentou erroneamente, teve problema de estômago. Então, nós temos recebido tudo o que buscamos, mas a nossa contrapartida tem sido a mesma? Ou as nossas desculpas do cansaço, do desânimo, do estar doente, têm partilhado muito de nossas vidas? Quem é guloso, Rogério? Você que é guloso? Espero que não seja Deus, né? Porque a gente estava falando aqui, você falou Deus é grande, depois falou assim, é guloso. Ele nos dá tanta coisa. Busquem o tanto que receberam. Minha casa é pequena. Ótimo, minha casa é pequena. Quando eu ando na rua e vejo aquelas casinhas de papelão que as pessoas dormem na rua, casinha não sei nem como é que chama aquilo, aqueles abriguinhos que eles põem de papelão somente para cobrir a passagem do frio, né, do vento. Não é nem barraco. Eu não sei onde você mora, mas aqui eles pegam os papelões mesmo, aquelas caixas, abrem as caixas de papelão e fazem um cercadinho dessas caixas, colocam uma outra por cima e ali é onde eles dormem. De manhã a gente não vê nada, porque esses papelões e os cobertores são colocados dentro daquela área de água, tá? Então eu fico olhando ali, então eu já estou imensamente grata de ter minha casa, seja pequena ou não. Na televisão a gente vê esse pessoal dormindo nas ruas, né? Debaixo de cobertores, debaixo de marquises. Então, eu tenho um salário maravilhoso. Porque eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho emprego, eu tenho uma atividade que eu gosto demais, que é trabalhar em prol da divulgação da doutrina. Isso, a Amélia mesmo já disse que lá no Rio tem muito isso que eu descrevi, né? É até difícil de descrever, mas é aquilo que é a casa, ou o barraco, ou o local onde que eles moram. Então, nós temos pessoas que gostam da gente, vivemos com pessoas que gostamos, às vezes vivemos com pessoas com certas dificuldades, mas tivemos um poder aquisitivo razoável, porque já temos acesso à internet, sabemos ler, sabemos escrever. Gente, nós temos uma cama quentinha, num friozinho hoje quentão, nossa, como faz falta essa caminha. Então nós temos um salário em torno do que nós fazemos na terra imenso. E precisamos pagar este salário em forma de distribuição de talentos. Lembrando que não basta só cuidar da lavoura. Nós precisamos cuidar também do nosso patrão.
que é Deus, nosso Pai, que está aí à nossa disposição, ouvindo-nos, atendendo-nos, dentro do nosso merecimento, dentro das nossas condições de vida. Então, como está a nossa posição como trabalhador da seara do Mestre? Boa noite, Tina. Seja bem-vinda. Chegou na hora de responder uma pergunta difícil, hein, Tina? Como está o nosso trabalho na seara do Mestre? Temos cumprido a nossa obrigação? Temos lembrado dos mandamentos deixados? Temos cumprido a nossa obrigação? Ou temos feito muito mal o básico? Não temos agido como o servo trabalhador, que faz a mais. E o fazer a mais é a nossa obrigação. E deveríamos estar felizes por termos condições de fazer a mais. Se eu não me engano, foi Chico que nos disse: nada melhor do que dar, nada mais difícil do que pedir. E se nós temos condições de dar, já precisamos trabalhar dobrado. Isso, Tina, tá vendo? A Tina já está cumprindo a partezinha dela. Uma partezinha, não né, Tina? A gente está sempre cumprindo uma partezinha. Lembrando-se que o servo aqui, ele trabalhou o dia inteiro e ainda foi servir ao seu mestre. E somente depois do mestre saciado é que ele foi se alimentar. Aí nós vamos pensar, poxa, mas será que não é pedir demais? Trabalhar dobrado? Aí é a hora da gente lembrar. E quanto tempo desperdiçamos antes de iniciar este trabalho? Boa noite, Eduardo. Seja muito bem-vindo. Isso mesmo, Tina. Se você está em recuperação e está fazendo uma partezinha, já está dobrado daquele que não está em recuperação e ainda está pensando que parte vai começar a fazer. Cada um dentro das suas condições pode muito bem fazer muito pelas pessoas. Quem tem costume de me ouvir, lembra-se, a alegria é a melhor coisa que existe para a gente distribuir. Então, o sorriso não é impossível para ninguém dar. A nossa oração em torno das pessoas que precisam de discernimento, que precisam se colocar em prol do trabalho do Cristo, que precisam lembrar das suas responsabilidades, já é uma maneira benéfica de auxiliar. E se nós conseguirmos envolver os nossos familiares num clima de boa vontade, de alegria e de fé, nós chegaremos no ponto inicial. Lembram-se? Eles pediram, os apóstolos, a Jesus, que aumentasse a sua fé. Eu até brinquei dizendo, como será? Impondo as mãos? Lembram-se? Estalando os dedos? Falando, aumenta-te fé? E ele nos ensinou que nós temos condições de alcançá-lo.
este aumento da fé. Basta trabalhar, acreditar, praticar, estudar para poder praticar. E à medida que tomamos conhecimento, estamos lidando com aquela parte a fé é inabalável. Quando ela está pautada no raciocínio. Muito bem, Nando. Estudar, aprender, ensinar e crescer juntos. Evoluir, crescer no sentido de evoluir, né? E assim nós estamos indo. Nós estamos fazendo... Por onde? Ai, hoje é meu dia. Só um instante, gente. Com esse tipo de atitude que o Nando nos passou. Estudar, aprender, ensinar e crescer. E não esquecer do trabalho, da prática, das atividades que temos que fazer em prol do salário que recebemos. Relembramos o salário? Casa. Boa noite, Ivana. Boa noite, Fantônio. E boa noite, Rosalinda. Sejam todos muito bem-vindos. Então, quais são os salários que recebemos da vida? Casa, família, saúde, às vezes debilitadazinhas, mas na maioria das vezes por responsabilidade. E assim nós vamos levando a nossa vida, recebendo o salário e trabalhando pouco. Nós colocamos agora a questão da fé e do crescimento dela. E o que nos auxilia nesse crescimento é realmente o estudo. Porque é o conhecimento. Ter cada vez mais fé. Uma fé sadia, uma fé saudável, uma fé baseada no conhecimento. E é isso que nos fortalece na fé. Precisamos crer realmente naquilo que pedimos. Temos que ver se temos condições de alcançar. Mas o merecimento está acima de tudo. Muitas das vezes nós falamos assim, enquanto estamos doentes. Nós temos fé, temos certeza. A gente tem fé, tem certeza, até a terceira queda, né? Que na primeira a gente levanta, na segunda a gente demora um pouquinho mais a levantar, mas ainda se estimula. Na terceira queda a gente fala, ai, Deus não cuida de mim. Puf, ficamos lá embaixo. Não. Nós temos que nos fortalecer, nós temos que perseverar no nosso trabalho, em prol da nossa melhoria, em prol da nossa evolução, em prol do nosso aprendizado. E aí sim, nós poderemos melhorar e evoluir. E lembrar que o Espiritismo se baseia realmente em fatos, em conhecimento, em estudo. Por isso que Kardec nos deixou obras que estão sempre sendo reestudadas. Nós temos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese. Temos
O Evangelho segundo o Espiritismo, me ajude aí. O Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno. Olha, tinha esquecido esse livro maravilhoso. Só uma perguntinha. Quem conhece esses livros aí? A Gênesis, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Falta um. Oi, Eduardo. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Obrigada, Nando. Quem é que conhece esse livro? Muito bem, Rita conhece todos. Quem mais? Só a Rita? Rita? Opa! Eu ia dar só uma, então agora eu vou ter que dar mais de uma estrelinha aí de presente. Vamos ver quantas estrelinhas vão sair. Muito bonito, Nando. Não, Nando, ó, vou ficar te devendo uma estrelinha, porque você conhece, mas não leu. Ah, mais uma pessoa, a esposa do Rogério. Então, olha, nós estamos precisando, então, entrar nessa questão, conhecer. Lembrando-se que, no caso da Gênese, no caso do Evangelho segundo o Espiritismo, esses dois livros são baseados em livros, em fatos estudados da Bíblia. Então vamos lá, vamos conhecer, vamos ver quais os esclarecimentos que Kardec nos traz a respeito disto. A respeito de tudo que contém na Bíblia. E lembre-se que essa obra que nós estamos lendo, que é Parábolas e Ensinos de Jesus, obviamente baseado no Novo Testamento. E sabemos que a Bíblia se divide em Antigo Testamento e... já até falei aqui. Tem alguém acordado aí? Alô? Ah, Rita, Vana e Alba. Antigo e Novo Testamento, porque Jesus faz um marco na divisão disso. Ele pega todo aquele conhecimento anterior que tínhamos até este momento de nascimento dele e sempre diz que ele não veio acabar, destruir nada anterior, mas veio confirmar e dar continuidade. E para nós foi um marco maior, porque nos fez ver o estudo de uma maneira diferente. Nos mostrou de uma maneira prática, simples. E até hoje ainda estamos aqui com dificuldade de aprender, de assimilar e de praticar esses ensinamentos. Incrível, né, gente? Vamos parar e refletir nisso e vamos nos lembrar. Só um segundo, por favor, gente. Só um minutinho. Hoje está muito barulho, mas esperamos que não esteja atrapalhando muito, tá certo? Continuando. Caibar agora, para a gente encerrar esse estudo, essa reflexão, nos coloca assim. Ele pega o simbolismo de tudo até o momento. Olha só. Quis o mestre fazer ver a seus discípulos que a fé é o salário dos bons obreiros. E para que esse salário seja aumentado, é preciso que os obreiros cumpram seus deveres, mas sem jactância, com humildade, como quem se considera pago as graças recebidas para desempenhar a sua tarefa. Lembram-se que a gente falou que na nossa vida
Nós recebemos um salário para desempenhar tarefas, um trabalho. E se nós queremos ganhar mais, temos que trabalhar mais. E que se nós conseguirmos mais, temos obrigação de distribuir mais. E acima de tudo, não é porque eu sei ler que eu vou me vangloriar com aquelas pessoas que não sabem. Então, por muito que nós recebemos da vida, isso mesmo, Alba, quanto mais for dado, mais será pedido. E essa parte de Caibar me faz lembrar uma historinha, viu, Alba? Do livro Para o Resto da Vida. Que lembra muito a nossa parte, a nossa vida. Este livro, ele é de criança, contado para a criança, mas deveria ser de cabeceira de todos nós. Dos 2 meses aos 200 anos. É a história de um menino que chegou em casa todo contente, todo satisfeito, querendo fazer a festa com uma medalha no peito. Ele ganhou a medalha porque foi um aluno que aprendeu a ler. Olha que bênção, gente. Uma criança de 7 anos que já sabe ler. E ele ficou todo orgulhoso. Ele colocou o peitinho para fora assim, com a medalhinha na blusinha, entrou em casa, olhou para a empregada e falou para ela: ó, ganhei primeiro lugar em leitura. Pegou um livro, entregou na mão dela. Olha o livro que eu já leio. A empregada olhou o livro, de um lado ao outro, virou para ele e falou: mas eu não sei ler. Esse menino ficou com um olho desse tamanho que de vez em quando me faz até lembrar um bichinho aqui, um desses negocinhos. Agora eu não tô achando um zoião que tem aqui nesses emotions aqui. Se alguém achar, me põe esse zoião aqui. O menino ficou com esse zoião e foi correndo falar para o pai: pai, olha pai, eu na minha idade, no meu tamanho, já sei ler. Isso, mano, gostei desse zoião aí. Foi assim que ele ficou. E a empregada velha já nem sabe. O pai olhou para ele. Muito bem, meu filho, parabéns. Você pode ler para mim? Aí o menino: claro, papai. Aí ele foi lá na estante, pegou um livro, entregou para ele. Ele abriu e: eu não sei ler, pai. E o pai virou e falou: claro que não. Isso está em chinês. E o pai virou para o filho e falou: nunca desmereça uma pessoa que não sabe o que você já sabe. E a partir daí, essa criança lembrou por resto da vida, como nós devemos lembrar, que nós ainda não sabemos ler chinês. No meu caso, nem chinês, nem japonês, nem sânscrito. Então eu não posso me vangloriar do que eu sei para ninguém, a não ser que eu saiba tudo. Vamos trabalhar, vamos auxiliar sempre, mas com humildade, porque por mais que saibamos, tem sempre alguém que sabe algo que nós ainda não conhecemos. Ok, pessoal? E assim,
nós vamos passar a vida trabalhando sempre para melhorar sempre, lembrando da frase do Nando: estudar, aprender, ensinar, crescer, evoluir juntos. E assim, pessoal, minha partezinha de falar sobre a mensagem de Caibar, sobre a obra dele e sobre essa parábola está se encerrando. Ficou-se alguma dúvida? Alguém quer complementar alguma coisa? Não gostaríamos que ninguém saísse com dúvida. Se nós não soubermos responder na hora, repassaremos para a nossa equipe, né, mana? Não é, Amélia? Não é, Alba? Temos um grupo que responde perguntas e respostas e vai responder qualquer tipo de pergunta sobre esse tema. Quem tiver alguma curiosidade sobre outros temas, também pode falar. Já já vão colocar aí o link de dúvidas sobre a doutrina espírita. Mas sobre este tema, alguém tem alguma pergunta ao fazer? Boa noite, linda. Nem tinha visto você chegar, desculpa. O dono da lavoura e do gado é Jesus? São todos aqueles que estão bem acima de nós. E como nós consideramos Jesus nessa situação? Realmente, agora, a diferença aí nessa questão dele ser o dono da lavoura e do gado é que na parábola parece uma exigência do dono, mas na verdade é uma obrigação real do servo, que sempre se sentirá bem em servir. O que veio Jesus nos ensinar. Lembram-se? Eu não vim para ser servido, mas para servir. É a única diferença, tá, Rogério? Porque quando a gente lê a parábola ou quando a gente escuta, dá a impressão que aquele dono da lavoura e do gado obriga no sentido do outro se sentir abaixo. Mas é uma obrigação no sentido de saber que é necessário servir e não ser servido. Afinal, né, devemos servir a Deus. E para servir a Deus, devemos auxiliar sempre aqueles pequeninos, aqueles necessitados. Aqui sobre estive nu, estive preso, tive fome, tive sede. E o que fizeste? Consolou? Ajudou? Alimentou? E é isso que o servir dessa parábola quer dizer. É a nossa parte. Mais alguém? Agora vamos para a prática, né? Vamos nós, a partir do próximo segundo, começar a praticar? Começar a pensar, a auxiliar, nem que seja por vibrações, por orações e por mais o que possamos fazer. E alguém para fazer a prece? O bom é que se ninguém se oferecer, a gente laça. Eu também sou a dona do gado aqui, ó. Vendo? Vou laçar um. Que tal pegar um no laço? Quem ri, hein? Quem ri paga mais caro, né, Alba? Muito bem. Tá vendo, gente? Como é que é uma boa serva? Tá vendo? Já tá pagando o salário dela aqui, ó. Oi, gente. Boa noite. Eu não quero ser pega no laço, não. Quero ser pega no laço, não, viu? Quero fazer jus ao salário aí. Bom, gente, vamos agradecer, né, a Deus. Agradecer
aos espíritos por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, que é tão bom estudar, aprender. Como foi dito aqui, o conhecimento nos faz crescer, o estudo é fundamental, que nos faz forte, nos esclarece, nos orienta, nos traça o caminho a seguir. E temos que nos lembrar, né, cada dia mais, de agradecer as oportunidades, de aproveitar as oportunidades de trabalho, de tarefa no bem, para que a gente possa fazer jus a esse salário. Que Jesus possa continuar nos orientando, nos transformando moralmente, nos fortalecendo a fé, para que a gente continue perseverando nessa caminhada do aprendizado, do estudo, porque é através dele que nós crescemos como espíritos imortais. E assim, Senhor, agradecidos somos a Caibá, a Kardec, a Leon Denis, a Deus, o nosso Pai Maior. Pedimos a permissão para darmos por encerrado mais um estudo aqui na nossa salinha, pedindo também que essas vibrações possam continuar conosco, essa harmonia, esse esforço, essa perseverança possa continuar nos acompanhando, essa paz e essa serenidade e a alegria que foi falada aqui sejam a constante nas nossas vidas. Assim, Senhor, pedimos a permissão para encerrar mais uma noite de estudo. Continua conosco, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.